Olá, muito boa noite para você. Está começando o programa Conexão Tarobá. Hoje eu estou recebendo aqui o psicólogo Marcos Toledo Campanini. Nós vamos falar sobre assuntos que mexem com, literalmente, que mexem com a nossa cabeça. E a minha necessidade de trazer o Marcos aqui até, quando eu falei para ele da pauta, são coisas que estão acontecendo, sempre acontecendo na nossa vida e que nos fazem pensar assim. Uma pergunta, por que o cidadão fez isso? Gente, como que pode matar uma pessoa? Por que se chega ao extremo? Como que se pode matar um cachorro? Sim. Por que sacrificar, torturar? Aí eu comecei a pensar sobre isso e falei, não, eu preciso de um psicólogo para sentar aqui e explicar tudo isso. Afinal de contas, será que nós estamos no nosso normal? O que pode nos tirar do sério a ponto de nós cometermos uma insanidade, um crime e sermos presos e processados? E o Marcos se dispôs a falar sobre esse assunto e tem vários temas, hein, que nós vamos falar aqui. Saúde mental, gente, inclusive janeiro, né, Marcos? Sim, com janeiro certeza. É o mês que se discute isso. Muito oportuna a tua presença aqui. Boa noite, Muito obrigado. Marcos. Boa noite, Fernando. Foi um prazer aceitar o seu convite. É um prazer estar aqui para esclarecer esse tema para toda a população. E interessante, gente, que a gente vai tratar de um assunto real, um caso real, daqui de Londrina, justamente que teve uma grande repercussão. Obviamente que não temos o objetivo de ficar pessoas, né? Mas casos, os casos, sim, né, Marcos, sim, que são interessantes. E o caso da academia. Claro. Nós tivemos um lamentável homicídio numa academia em Londrina, no dia 5 de janeiro deste mês, e isso suscita uma pergunta, né? Um homem íntegro, empresário, com filhos, de repente, por uma motivação, talvez uma crise de ciúme, comete um ato desse. Aí eu perguntei para o Marcos, como que é o psicológico dessa pessoa? Onde é a barreira? Sim. Onde nós nos limita, né? Fala assim, não, eu não posso fazer isso. Claro. Apesar de ter tido, né, carregar isso nas costas. Explica pra gente, Marcos, como é que funciona isso? Claro, eu acho que essa é a primeira pergunta que sempre surge quando a gente se depara com uma pergunta assim, né, no caso de um crime, né? É a primeira pergunta que surge. E, bom, a gente sempre tenta entender o ato de uma pessoa procurando primeiro a história de vida dela. Então, a gente tem que entender que um crime, ele nunca tem um fator que determinou ou que causou aquilo, mas sim uma gama de fatores que foram construídos ao longo da vida da pessoa. Como você falou assim, o que impede a gente de cometer crimes? Primeiro é a nossa criação. Então, desde pequeno, nós somos ensinados tanto os valores da nossa sociedade, os valores dos nossos pais, a ética, os bons costumes, no sentido daí de servirem como freio para algumas das nossas ações. Exato. E também como motivadores para outra. O que acontece daí, por exemplo, pegando esse caso de exemplo que você citou, é que alguns eventos podem ser tão estressores que leva a pessoa a um pico de emoção tão grande que a gente tem uma área específica do nosso cérebro, né, o córtex pré-frontal, que ele é responsável por racionalizar, por essas ações de longo prazo, por calcular os custos e benefícios de uma ação, os prós e contras. Então, ele é inibido nesses momentos de pico emocional exacerbado. E aí, muitas vezes, esses freios sociais, eles param de funcionar e a gente entra no modo de luta ou fuga, basicamente. Em que a gente tenta resolver a situação da melhor forma e o mais rápido possível. Só que essa melhor forma, nesses momentos de pico emocional, ela pode ser deturpada, fazendo a pessoa se recorrer muitos hábitos antigos ou, no caso, agir impulsivamente. Às vezes cometendo um crime ou uma ação que ela vai se arrepender na hora que esse pico emocional diminuir. Meu Deus. E mesmo sabendo que aquilo é passível de uma sanção, né, de uma punição, que pode ser uma prisão de 20 anos ou até mais, mesmo assim é interrompida, essa informação é mais forte do que isso. Muitas das vezes essa informação, o indivíduo nem chega a cogitar essas consequências de longo prazo. Por quê? Ele está num pico emocional tão grande que ele quer apenas a resolução. E essa forma de resolução pode surgir nesses atos que a gente tem como crime, ou atos que muitas vezes assim, a pessoa vai se arrepender depois. Ele poderia ter lá dado um soco na cara do indivíduo e falar, putz, não precisava ter feito isso. Sim. Né? Mas naquele momento ele não enxergou essas consequências. Ele apenas agiu e muitas vezes impulsivamente. Essa é uma das opções. A outra realmente que pode acontecer, que é indivíduos daí, que no caso nesses estressores, eles planejam essas ações, eles têm consciência do que isso pode levar, mas mesmo assim escolhem em detrimento de algumas crenças que nós temos hoje na nossa sociedade. Vou pegar de novo esse exemplo da academia. Um homem que é ensinado desde sempre que a mulher é posse dele a partir do momento que ela aceita ser esposa dele, que ele deve ter o controle, que é um ato vergonhoso uma mulher preferir outro homem além dele, que isso é um vexame. Nesse momento ele pode calcular e falar,
é mais custoso eu viver com essa vergonha e com esse vexame para as pessoas que me ensinaram isso do que eu cometer um crime. Então eu vou preferir para poder, no caso, fugir dessa vergonha que eu sinto ao pensar nesse assunto. Então também a gente tem que levar isso em conta. Essa construção da nossa consciência social, ela é muito importante também nesses momentos, da gente colocar não como uma justificativa, mas como uma forma também de explicar tudo o que aconteceu. Interessante. O fato desse crime ter sido, segundo a própria polícia, premeditado, arquitetado. Que dia que a vítima vai para a academia, onde que eu consigo ter um momento ali em que não haverá obstáculos, né? Para que eu possa executar a minha ação. Exato. Isso também tem um componente, quando você falou lá de interromper, né? A questão das punições, não estou nem pensando em punição, eu vou para cima. Isso também tem a ver com o psicológico da pessoa? Pode ter a ver claro, pode ter a ver à medida que a pessoa não tiver habilidades ou ela não foi ensinada como regular as próprias emoções ou como lidar com esses seus pensamentos. Porque muitas vezes a gente é instruída que a gente deve pensar algo e se a gente pensa a mesma coisa que fazer. Mas esse é um dos primeiros mitos que a gente retira na clínica, quando a gente vai atender um indivíduo. Que você pode pensar certas coisas, mas não necessariamente seguir o que os seus pensamentos te falam. Então essa pessoa não consegue fazer essa distinção e, além disso, também não consegue se regular para daí conseguir pensar com mais clareza. Então ela pode sim estar num pico emocional e arquitetar isso sem medir as consequências do que esse plano vai gerar para a sua vida. E aí ele começa a seguir. Mas, de novo, é muito difícil dizer, porque cada caso envolve uma análise individual, dos fatores que estavam presentes, né, e da história de vida desse indivíduo também. Aí tivemos uma premeditação. Tem casos como briga de trânsito, briga de bar, que sai facada, sai tiro. Aí o sujeito fala, eu fui tomado por uma forte emoção. Não foi nada premeditado. Ele foi para o bar para conversar com os amigos, com a namorada, sair com a namorada, e de repente aconteceu alguma coisa, ele perdeu o pavio curto, que o pessoal fala na linguagem popular. Pavio curto. Então, Marcos, são casos diferentes aí do ponto de vista? Muitas vezes nesse bar tem o componente do álcool também. O álcool, com certeza, ele inibe também essa mesma questão do corte. Sabe aquela coisa eu fiz aquela ação bêbado porque eu não estava pensando? Justamente não está. Porque daí o álcool ele também inibe certas regiões que são responsáveis por esse raciocínio também, de custo-benefício, de planejamento, ou a pessoa acaba ficando mais impulsiva e não medindo os próprios atos. Também, de novo, não é uma justificativa, é uma explicação. Mas isso é um componente também, quando a gente fala, estava num bar, estava numa balada, a gente sempre procura ver se a pessoa estava em uso de substância, porque às vezes uma droga pode afetar, o álcool necessariamente, ou o próprio ambiente, porque daí vai ter os amigos falando, você vai deixar o cara falar desse jeito com você não vai lá te tirar satisfação, e isso também incita a pessoa a realizar esse tipo de coisa. Isso mostra que o aspecto moral na nossa sociedade é muito forte, né? Muito, com certeza. Isso aí, você foi traído, olha só, vai deixar assim mesmo? Com certeza, com certeza. E o que você falou, né, Marcos? Vem desde ali os primeiros meses de vida já embutindo na cabeça da pessoa, né? Com certeza. Esse é uma das grandes questões que a gente sempre busca colocar na clínica para o paciente, que o ambiente social dele importa muito. Desde a pré-construção de crenças e hábitos. Então, se ele está num ambiente onde os amigos dele acham normal e muito legal, sair num bar, tomar várias, cervejas e arranjar briga, provavelmente esse indivíduo vai seguir essa conduta, certo? Do mesmo modo que se ele estiver num ambiente mais favorável para hábitos saudáveis, por exemplo, amigos que, valorizam ir para a academia ou construir um patrimônio financeiro, a possibilidade dele também seguir esse caminho é maior. Sabe? E aí, quando a gente vai para os crimes, do mesmo modo. Por exemplo, aquele caso do cachorro-orelha, que infelizmente aconteceu, você tem um grupo de meninos, onde dá para ver, por exemplo, que tem ali 2 ou 3 que muitas vezes estavam governando as ações e o resto no embalo ali do que estava acontecendo. Então, muitas vezes, esse ambiente não precisa ser um ambiente grande, ele pode ser ali seu grupo de 5 amigos. Exato. Que te levam a fazer coisas... Ele leva, né? Leva, com certeza. E quem é que nunca, né? Em ambientes assim, tem aquele agitador do grupo. Não, vamos lá e tal. Aí você acaba, às vezes, alguns, né? Menos prudentes acabam indo. Marcos, agora uma outra questão ainda dentro desse crime que aconteceu lá. Tem um especialista em aviação, ele tem um canal no YouTube que ele diz o seguinte: quando um avião cai, nunca é um fator. Exato. Existe todo um histórico e isso se comprova, é o Lito, exato, o Lito, ele diz isso, ele fala, desde a carta, você tem que analisar e quando se termina a investigação, exatamente isso que acontece. Eu posso fazer uma analogia para esses casos também, ou seja, esse indivíduo que cometeu o crime já
tinha alguma coisinha martelando, ele tem um perfil que talvez pode ter algum histórico de agressividade, porque todos nós temos, né? Sim. Fica bravo com alguma coisa, tem pai que às vezes se perde a paciência com o filho, vai lá dar uns tabletes no bumbum da criança, a gente tinha muito isso, depois falaram que era crime, depois teve uma discussão. Mas enfim, tem a ver isso, ou seja, o passado, histórico, e depois nós podemos entrar na questão dos feminicídios, né? Claro. Que também envolve isso. O que você pode me dizer a respeito disso? É uma questão mesmo de momento ou pode ter um histórico? Dos dois casos, e eu vou dizer que a sua analogia foi perfeita, tá bom? A gente sempre busca entender realmente esse contínuo de eventos que foi até o evento que a gente está analisando, né? Nosso foco. Na clínica, de uma forma geral, quando a gente vai fazer essas análises, a gente distingue entre dois fatores, os precipitantes e os predisponentes. O que cada um é? Os precipitantes é o que estava acontecendo ali na hora que levou como gatilho para o ato. E os predisponentes são aqueles, ao longo da vida da pessoa, que fizeram com que aqueles gatilhos foram possíveis. Porque você não concorda comigo que tem gente que é traído e não vai lá tirar satisfação? Ou seja, foi uma história que foi construída de uma forma que aqueles gatilhos tiveram uma influência muito maior para aquele indivíduo. Então a gente separa o que estava ali na hora que suscitou o gatilho e o que foi ao longo da vida dele presente que fez aquele gatilho ser tão forte. Certo. Agora vamos para o caso de feminicídio. Porque esse caso aí da academia teve uma motivação passional, mas o agressor atacou um homem. Sim. Ele poderia, temos aí inúmeros casos em que a mulher é atacada. Sim. Tem alguma explicação para isso, Marcos? Quer dizer, a mulher mais fraca, ou Sim. ela que eu confiei tanto, que estava aqui comigo todo dia, enfim, caso de feminicídio, esse caso foi diferente, a regra, esse foi exceção à regra, porque normalmente a mulher que é atingida, como é que você pode analisar isso? Claro. Bom, vamos pegar então analisar primeiro os casos de feminicídio. Você está certo na sua colocação de que infelizmente a gente vive numa cultura que ensina que a mulher é um sexo frágil e que muitas vezes o homem tem controle e poder sobre a mulher. Machismo e tal. Exato. Daí na medida em que o homem ele tem essa crença já rígida com ele, e essa crença é quebrada, seja por uma traição da mulher, ou seja muitas vezes ali porque ela pediu o divórcio simplesmente, ou muitas vezes ela nem quis iniciar uma relação com ele. O homem viu uma mulher na rua, ele tentou se aproximar, chegar nela, ela não quis, já falou que não queria na hora ali, e aí ele já interpretou aquilo como uma ameaça, ou como assim, você está quebrando um padrão que eu estipulei para mim mesmo. E aí ele já parte muitas vezes para agressão nessa concepção de que ela não vai ter força para revidar e de que eu também não vou ser punido necessariamente pelo que eu estou fazendo. Graças ao nosso sistema que ele leva muito tempo para punir e a maioria dos casos nem chega, no caso, o homem a ser punido. Exato. Então tem esse componente, porque daí muitas vezes esses homens, em grande maioria, eles andam em bandos ou eles participam de fóruns na internet que ensinam muitas vezes eles fazerem isso ou que reforçam esse tipo de comportamento e aí no caso agrava ainda mais esse tipo de ação, né? Porque daí, de novo, o contexto social da pessoa molda ela aquilo. Então, muitas vezes, eles focam realmente com essas crenças que é ensinado muito pela nossa cultura ou advém muitas vezes dos seus genitores. Exatamente. Agora, tem um outro aspecto, você citou a questão do cachorrinho lá no estado de Santa Catarina. E eu vou deixar a pergunta para o Marcos, para ele responder no próximo bloco, porque o primeiro bloco já foi aqui, principalmente, já foi praticamente todo. Mas a pergunta é a seguinte, no caso do cachorrinho lá de Santa Catarina, por que será que houve uma comoção, uma reação muito grande e às vezes casos com seres humanos não tem uma reação tão grande? O Marcos vai explicar para a gente qual a leitura que nós podemos fazer disso daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Tarobá. Está aqui o psicólogo Marcos Campanini. A gente está falando de casos emblemáticos e suas consequências, as suas explicações. Se é que alguns, né, nós que somos leigos, não achamos explicação para determinados casos. Mas a psicologia sempre tem uma analogia de tudo isso. E eu perguntei para ele no bloco passado da questão da agressão, né, da tortura até, do cãozinho Orelha. Ficou muito famoso até internacionalmente esse caso. Vimos ali, Marcos, um grupo de adolescentes, né? Você falou até que um insulta o outro, estimula o outro a fazer. O que explica um ato daquele? Certo.
De novo, a gente tem que sempre olhar para o histórico desses indivíduos. Eu vejo muito erroneamente psicólogos ou pessoas da mídia de uma forma geral já querendo aplicar um diagnóstico, como se um diagnóstico fosse uma justificativa para fazer aquilo. Ah, fez isso. Isso é um fator muito estigmatizante ainda. Sim. Então, acho que antes da gente pensar em qualquer diagnóstico, a gente deve pensar que um diagnóstico não serve como justificativa ou como amenizador de uma ação dessa. É uma ação, enfim, terrível, eu reprimo totalmente. Não acho que a gente deve pensar desse aspecto. Só que é inegável que existem sim alguns diagnósticos que têm como critério ações desse tipo. Por exemplo, o transtorno de conduta ou o antissocial. E aí qual que é o fator agravante? Se esses indivíduos ficam sem punição, outros indivíduos também que possuem certas características como essa, podem sentir que eles são impunes também. E aí, o grande problema, porque a gente tem muito conceituado hoje nas pesquisas que se esses indivíduos não sofrerem ações agora, por estarem começando a fazer isso com animais, a prospecção que eles façam isso com humanos no futuro é muito alta. Perfeito. Então, é um fator de risco, sim, e deve ser analisado, sim, dessa forma. A grande questão é, o que você perguntou aí no caso, por que eles são levados a isso. Muitas vezes, sim, tem esse tipo de conduta, conduta por causa de um transtorno de personalidade, onde eles não enxergam essas regras sociais aplicadas a si mesma. Então, ou eles não se importam com os quesitos morais e éticos, ou eles acham que não vão ser punidos, e muitas vezes cometem esse tipo de ação para ter alguma gratificação, enfim, aí os motivos divergem de fato. E aí, muitas das vezes, eles levam outras pessoas a realizar aquilo, mas não que essas pessoas são pobres coitados também, mas sim que eles participam dessa ação em conjunto, daí como grupo, para causar atos terríveis, como foi esse de exemplo. A palavra arrependimento. Eu já ouvi, Marcos, daí você pode até comentar sobre esse tema, é que psicopata não se arrepende. Psicopata está lá na frente de um juiz, na frente de um promotor, cometeu um crime, uma chacina, sei lá o quê, e ele está lá frio e calculista falando como se nada tivesse acontecido. No caso da academia, que foi aquele que a gente começou o programa, nós tivemos 2 depoimentos e no segundo depoimento o acusado até chorou. Ali, sugerindo, né? Quando o juiz começou a perguntar de filhos e emprego e tal, parece que começou a vir aquela que eu perdi tudo, joguei tudo no lixo. Aquela interrupção, né, que você falou do córtex lá. Será que ali voltou ao normal e ali que ele tinha que ter lembrado disso na hora ou antes de cometer, até de planejar o crime? Sim, acho que daí são dois exemplos, né? O primeiro, quando realmente tem esse tipo de diagnóstico, realmente a pessoa tem essa falta de empatia e essa falta de arrependimento. E é psicopata mesmo isso? A gente não usa psicopata, é um termo popular, o psicopata, mas geralmente a gente não usa porque psicopatia não é necessariamente um diagnóstico dentro hoje dos manuais. A gente entra muito mais para o lado do transtorno antissocial, do transtorno de conduta, enfim, tem outros, mas aí a gente entra mais por esse aspecto. Ou, enfim, o narcisista, aí entra por N... A gente pode daí falar só sobre isso, só sobre esses transtornos de personalidade. Mas aí no caso desses outros crimes, onde não há presença de um transtorno, e sim, ou às vezes foi um surto que a pessoa teve, ou muitas vezes realmente foi um pico emocional, quando há redução ou o controle desse surto, realmente vem daí o arrependimento, porque daí a pessoa tem aqueles freios, só que na hora eles estavam inibidos por conta dela não saber se regular, ou gerir as próprias emoções, ou muitas vezes foi um surto que precisava de uma intervenção médica, muitas vezes, e não teve. E aí que levou a pessoa a esse tipo de ato. Sim. Agora, eu não sei se eu coloquei certo o termo arrependimento, porque existe o arrependimento de você ter feito um mal a uma pessoa e à família dela, e você se arrependeu daquilo. Fala, puxa, essa pessoa não merecia isso. E outra coisa é você se arrepender de ter feito aquilo pelo ato que você fez e as consequências que você está tendo. Existe alguma... Quer dizer, uma coisa de sentimento, né? Com o próximo, que foi realmente tomado por uma emoção, e uma coisa assim, tipo, não, agora eu que vou dançar, né? Eu que vou pagar pelo que eu fiz. Existe diferença desse tipo de sentimento? Existe uma boa diferença, porque muitas vezes a pessoa não se arrependeu do crime, mas se arrependeu de ter sido pego. Ou se arrependeu das consequências que ele vai sofrer depois de ter sido pego. Olha aí. Isso é importante tanto para o direito, mas aí acho que um advogado saberia falar muito melhor, mas também é importante do campo da psicologia, porque daí a nossa intervenção vai ser direcionada para ou para o lado assim, tá, se você se arrependeu pelo que você fez àquelas pessoas, será que existem forma talvez de restituir elas? Ou formas de beneficiar, enfim, entra por esse aspecto. Ou se a pessoa se arrepende só das consequências que foram geradas para ela, a gente entendeu por que ela não se arrepende do ato em si também. Porque daí surge essa pergunta. E aí a gente buscar entender isso com ela junto, para daí, no caso, fazer as intervenções necessárias. Agora, uma coisa importante. Existe uma forma de um parente, um amigo, avisar a pessoa, falar assim,
meu amigo, interrompe esses pensamentos, interrompe essas ideias, porque isso vai dar ruim para você. Procura uma ajuda. Procura Quais os sinais, então, que nós devemos observar dentro da nossa família? Porque, às vezes, pessoas muito quietas, né? Ou pessoas que mudam comportamento, assim, radicalmente, né? Puxa, essa pessoa era tão quieta, está tão falante. Sim. Ou era tão falante, está tão quieta, será que está planejando alguma coisa? E aí vem isso. Tem como ajudar e prevenir isso do ponto de vista psicológico? Conversar com a pessoa e tudo mais? Claro, com certeza. E geralmente são realmente essas pessoas em volta que levam ela ao atendimento muitas das vezes, tá? Seja para um hospital, para um pronto atendimento ou para um psicólogo ou psiquiatra. Muitas vezes eles percebem essa mudança, porque muitas vezes essa pessoa nesse pico da emoção, ela, como eu falei, por o córtex pré-frontal muitas vezes está inibido e outras regiões simultaneamente, ela não consegue racionalizar ou chegar nesse tipo de conclusão. Então muitas vezes é um entorno que pega essa pessoa, conversa com ela e leva, e muitas vezes faz esse acompanhamento também. E isso é muito necessário. Por quê? Quando ela chega lá na primeira consulta, eu não sei o que ela está mudando, né? Como ela mudou. Então, ter esse contato com os familiares, enfim, as pessoas com quem ela convive é muito importante. Porque ele vai saber me dizer, olha, ele era de X modo e agora está assim. E eu vou poder conversar com o paciente e entender o que está acontecendo ali com ele agora, à luz do que a família também me falou. Sim. E aí eu vou conseguir tanto também ajudar da melhor forma, porque eu vou entender de fato o que está acontecendo com ele e que mudanças estão presentes. Então, esse contato é muito importante. Agora, na prevenção, como você falou, se essa pessoa chega lá, a gente consegue ter, então, em alguns casos, é necessário daí uma intervenção medicamentosa, então a gente encaminha já para um psiquiatra, muitas das vezes, ou para uma internação só para fazer o ajuste. Com o consentimento do paciente, a gente explica isso na sessão, conversa com ele, psicoeduca ele, como a gente chama, né? Mostra os benefícios que ele vai ter com isso. Daí depois a gente ensina ele certas habilidades para gerir isso no dia a dia, quando acontecer um gatilho, o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer também, porque causa prejuízos para ele, para justamente com que ele não haja contra os próprios valores ou os próprios objetivos que ele tem de vida. Perfeito. Outra coisa que eu acho muito importante, porque o médico trata uma patologia física, né? Sim. Quebrou uma perna, o médico vai lá e arruma. Agora o psicólogo está aqui. E como que a gente vai ver né, esse rompimento, esse problema de natureza mental que tem que ser tratado? Existe alguma campanha, Marcos? Existe algum tipo de alerta à sociedade para ficar atento, a sociedade ficar atenta a esses sinais? Existem campanhas nesse sentido ou não? Infelizmente, campanhas eficazes não. Aqui no Brasil hoje a gente não tem campanha, a gente tem mais essas campanhas de marketing, né? Como o marketing amarelo, quando acontece Setembro Amarelo, ou a própria aqui em janeiro, onde empresas, pessoas, profissionais fazem apenas aqueles posts mais genéricos para falar, se você tem isso, aquilo. Mas é importante a gente dizer que qualquer quadro clínico, seja de transtornos ou apenas de sofrimento, sem um transtorno necessariamente, ele é composto por sinais e sintomas. O que são isso? Sinais é tudo aquilo que eu vejo a olho nu. Então eu olho para o Fernando e falo, poxa, ele está diferente, ele está com a perna tremendo mais do que o costume, ele está falando umas coisas meio nada a ver, ele está com uma pupila muito diferente, são sinais. Agora, sintomas é tudo aquilo que eu preciso perguntar para ter acesso. Eu chego e falo, Fernando, mas você tá bem mesmo? Pô, não, mas tô ansioso, tô com a garganta aqui, cara, fechado, meu coração tá batendo a mil, minha cabeça tá vindo um monte de coisa aqui, cara, tá difícil controlar, eu não sei o que eu tô fazendo agora. Aí é um sintoma. Então aí eu vou ter tanto os sinais que eu vi visualmente, os sintomas que eu te perguntei. Agora, campanhas eficazes que demonstram como a população identificar ou o que fazer, eficazes no Brasil, geralmente, a gente infelizmente ainda não tem. E as redes sociais, hein? Esse ambiente social que a gente falou no começo, né? Lembra dos pais e aquela educação que a gente teve, não fazer isso, não faz aquilo, não faz isso. Hoje tem milhões de pessoas fazendo julgamentos na internet. Tanto que quando eu perguntei lá do cachorro orelha, o que aconteceu? Eu vi algumas celebridades até indo para as redes sociais e lamentando, chorando, criticando, repugnando, o que é de fato. Mas nós tivemos casos, por exemplo, de crianças que morrem quase todos os dias por bala perdida, temos guerras no mundo matando milhares e milhares de pessoas, e esses mesmos não aparecem. Né? Então isso aí, eu só fazer esse adendo para introduzir a questão das redes sociais, que hoje estão provocando também problemas de afastamentos, inclusive até, né, mas acho que esse dado, você tem esse dado aí o número de afastamentos por problemas... o Brasil hoje registrou um recorde de mais de 500 mil afastamentos do trabalho, né? Então, pessoas que estavam trabalhando, estavam produzindo. Mais de quantos? 500 mil. 500 mil? Salvo engano, são 576 mil afastamentos por saúde mental. E aí a maioria dos casos são de ansiedade ou de depressão.
E isso tem alguma relação com essas coisas de rede social também ou não? É feita uma pesquisa para ir a fundo e descobrir o que está acontecendo com essas pessoas? Tem algumas pesquisas, sim, demonstrando. A gente não tem, como falou, não é aquela coisa causal. Não é a rede social, muitas vezes, que causa alguns problemas. Ela potencializa. Ou ela é um fator também que pode estar atuando sobre o indivíduo. E a gente tem daí ainda um dado mais preocupante, que é os jovens, se você não concorda, que eles passam a maior parte do tempo em redes sociais, certo? Se você pegar aí, eu já atendi jovens que passavam 16 horas no celular por dia. Assim, é um dado super alarmante. E nós temos hoje que a segunda maior causa de morte em jovens de 14 a 29 anos é o suicídio. Só perde para acidente de carro. Meu Deus, cresceu isso, né? Cresceu e vem crescendo a cada ano. Então, a gente tem essa preocupação, sim, de como essa rede social está afetando a vida dos indivíduos, seja por comparações, porque daí vê um influencer viver uma vida que ele não consegue ter no momento, e aí isso causa, muitas vezes, um sentimento de depressão. Ou, muitas vezes, ele vê um amigo falando só em momentos bons, porque na rede social a gente só posta um momento bom. A gente nunca posta ali um momento de dificuldade, um momento que a gente está tentando aprender algo novo, que a gente está começando algo. Agora isso vem mudando, porque daí jovens, por passarem muitas vezes a ter informações daí realmente de qualidade sobre saúde mental, vem também transformando isso numa forma de humanizar a rede social. De também falar, olha, eu mostro aqui o meu começo, eu mostro aqui como é difícil, e isso também tem atraído um público diferente. Isso e tem também aí pesquisa demonstrando que no caso, esse tipo de conteúdo é um fator protetivo, porque daí um jovem, um adulto pode falar, opa, tem alguém na mesma situação que eu. Não está todo mundo melhor, não está todo mundo feliz. Tem gente na mesma situação que eu, passando pelos mesmos problemas e também conseguindo superá-los. Então, eu também posso conseguir. Então, ao mesmo tempo que pode ser um fator de risco, mas também pode ser um fator de proteção. Perfeito. Marcos, e qual é o cuidado que os pais, então, já que você citou essa questão do suicídio, né? Nós estamos num debate, né? Está acontecendo um debate hoje sobre restrições. Já existem escolas que proibem, tem lei proibindo o uso dentro da escola, mas não é só na escola, né? E tem a Deep Web, tem uma série de outras coisas aí que o pai não tem acesso. E às vezes tem o conflito de gerações, né? Os pais nem entendem como é que se entra nessa ferramenta, como é que usa a ferramenta, né? Qual é o conselho, qual o que a gente pode deixar aí de graça, né? Uma orientação aí para os pais. Claro, com certeza. Eu acho que é uma das, talvez a maior preocupação quando a gente vai ter um filho hoje em dia, né? Que momento dá? A gente tem hoje que não é benéfico realmente a criança ter um uso livre dessa tecnologia. Então, se você precisar dar um celular para o seu filho, porque, poxa, eu preciso me comunicar com ele, né? Tem muitos pais assim que, né? Hoje a gente sabe que a rotina de trabalho é exaustiva e longa, então muitos pais precisam deixar o filho, às vezes, na casa dos avós, ou às vezes na escola o dia todo, ou num clube, e precisam se comunicar com esse filho. Então, eles precisam deixar o celular. Mas a gente tem hoje aplicativos que o pai consegue monitorar a atividade do filho, ou seja, ver com que ele está conversando, o que ele está acessando por meio desse aplicativo remotamente. Também temos aplicativos, e o próprio celular tem essa função de restringir certo, então restringir pelo acesso de idade, então a criança não consegue baixar certos aplicativos de redes sociais, por exemplo, ou a gente consegue hoje bloquear o tempo de uso da criança, então colocar ela pode usar 1 hora por dia, exato. Depois de 1 hora que você usar no dia, vai bloquear e você vai ter que fazer alguma outra coisa. Puxa, é bacana esse assunto, né? Aliás, os pais que estão assistindo, mães, eu vou convidar o Marcos para vir em outro programa para a gente falar se dar o celular para a criança parar de chorar é bom ou é ruim, mas só vai ficar para a próxima. Mas tem as redes sociais dele, ele está lá no Instagram, que é bem usado. Ali sim, ali você vê conteúdo de qualidade, informação, orientação. E eu te agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço estar aqui, viu? Um abraço para você. Abraço. E você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Semana que vem, hein? O programa vai ficar disponível aqui no nosso portal, tarobá.com.br, no YouTube, no nosso canal. Se você quiser rever a entrevista, fique à vontade. Ele vai fazer recortes depois, vai ficar aí disponível na internet. Muito obrigado e até semana que vem com outro entrevistado aqui no Conexão Tarobá.